Boa tarde, turma. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu vou começar aqui, então, essa aulinha, que eu vou tentar manter essa meta aqui, ó, de 30 minutos, tá? Que tá nesse cronômetro aqui da sala, para ser um meet um pouco mais rápido, né? Eu acho que também não vai ser tão fácil explicar bem a terceira parte ali, tá? Da Alegoria da Caverna, porque ela é a parte mais difícil, assim, para se entender a filosofia do Platão, né? E, consequentemente, entender filosofia, né? Entender, assim, o que é filosofia. Eu quero mostrar para vocês, o seguinte, turma. Deixa eu começar aqui, apresentar a tela inteira. Vamos lá. Esse Jamboard aqui, ó, que eu preparei, essa pirâmide invertida, que contém os conteúdos estruturantes que vocês estudam no ensino médio, tá? Do 1 ao 6, né? Então, começa aqui, ó, no estadual, essa pirâmide, ela começa aqui, ó, em mito e filosofia, tá? Isso aqui que a gente viu no primeiro trimestre e também um pouquinho no segundo, né? A gente chegou a ver, né, isso aqui. Né? Esse aqui foi trabalhado a partir da mitologia grega, do Hesíodo, né, um pouquinho de Homero, que são os mais destacados, digamos assim, né, nesse tema, em se tratando de filosofia. Mas eu também quis mostrar para vocês um pouco da filosofia, da mitologia indígena brasileira e da mitologia africana, que também podem servir como base para um pensamento, tá? Podem também servir como um modelo de pensamento de sociedades diferentes, só que sociedades que não são, que não tinham a escrita, né? A maioria das sociedades indígenas não tinha o alfabeto. O alfabeto é uma invenção fenícia aprimorada pelos gregos. Que eu saiba, aqui na América, somente os índios maias, ali no México, né, tinham um alfabeto que não era igual ao nosso, né, e assim, muitos de seus mitos se perderam, né, não tiveram registro. Então, a cultura deles também acaba por perder com isso, né, quando se perde o registro escrito, tá? Mas aqui, isso é assunto do primeiro ano no CEP. Tá? Outras escolas podem mudar isso, eventualmente, mas em geral, a maioria começa assim. Tá? A maioria das escolas começa com esse conteúdo, né? Ainda no primeiro ano, tem isso aqui, ó, esse 2 aqui, que é onde a gente está entrando agora. Teoria do conhecimento, tá? Isso aqui é o cerne da filosofia, né? Esse tema aqui é o cerne da filosofia. Ele vai, praticamente assim, todos os demais conteúdos estruturantes, esse assunto vai estar presente. No segundo ano, olha só, daí você já estuda isso aqui, ó, ética, né, que é o 3, e filosofia política, tá, que é o 4. Isso aqui é a matéria do segundo ano.
no estadual. Pode acontecer, como eu falei ali para a primeira parte, pode acontecer disso aqui ser diferente em outros colégios, tá? Mas vocês aqui no estadual seguirão, a menos que a gente altere, né? Os professores estão estudando alterações, isso aí pode ser que mude alguma coisinha, né, dessas posições aqui, mas a sequência é essa, tá? Daí, ó, no terceiro ano, né, que seria daí o terceiro ano de vocês no estadual, começa com isso aqui, ó, filosofia da ciência, tá? Esse item aqui, né, que é abordar como que a ciência funciona, né, quais são os parâmetros do conhecimento filosófico, tá? E por último, a estética, tá? O último conteúdo estruturante de filosofia no CEP é a estética. Nesse caso, vai lidar com o problema da beleza, o problema do belo, né? Que é colocado pelo Platão também na alegoria, na República, na sua obra, né? Em outras obras também o Platão discute isso na antiguidade, mas isso vai passar por transformações, né? Todos esses conteúdos aqui vão passar por transformações, tá? Todos eles, essa pirâmide invertida que eu fiz aqui, eles começam lá na Grécia Antiga, né? Mas eles vão mudando, né? Eles vão evoluir, tá? E com o passar dos anos, eles vão mudando, eles vão se transformando, o pensamento vai modificando. Não se pensa mais como na época de Platão, né? Na essência, claro que algumas coisas permanecem, tá? Algumas coisas permanecem do pensamento platônico, né? A metafísica, poderíamos dizer assim, né? Mas muita coisa muda, né? Tanto aqui, dessa relação de mito e filosofia, quanto teoria do conhecimento, o que é ético, o que é filosofia política, o que é filosofia da ciência, né? A ciência começa com os pré-socráticos, né? Começa lá na antiguidade, mas ela muda. Os pré-socráticos não tinham microscópio para fazer suas descobertas, né? Eles não tinham telescópio, eles não tinham o computador, né? Todo esse equipamento que nós temos hoje. Então, com isso muda também, tá? Estética também muda, né? A discussão sobre estética, o que é um padrão de beleza, isso muda ao longo da história, né? O que era considerado uma pessoa bela para o grego é diferente do que é considerado uma pessoa bela nos nossos dias, e nos nossos dias também está mudando, né? Nada disso aqui é estático, e nada disso aqui é exatamente separado, tá? Assim, toda a teoria do conhecimento tem uma ética subjacente a ela, tá? Tem uma filosofia política subjacente a ela também, tem uma filosofia da ciência, tá? Embutida, e tem uma estética, né? Então, isso aqui é separado para a gente estudar ao longo dos anos. Essa separação é para a gente ir entendendo com uma didática, tá? Mas, na realidade, em filosofia, essas partes não se separam. Não se separam de forma tão óbvia, ok? Bem, deixa eu ver se tem alguma observação. Ah, tá. Aqui, isso aqui é um artigo que é de um professor lá da Universidade Federal de Santa Catarina, o Luiz Felipe Ribeiro, tá? Onde ele fala sobre o livro 2 e o livro 3 da República. Vocês se lembram que na aula passada eu falei dos livros 1, 2 e 7, que é onde está a alegoria da caverna, né? Aqui o professor Luiz Felipe fez um artigo falando sobre música no livro 2 e 3 da República. Tá? Então, vocês se lembram que lá eu falei muito sobre a questão da justiça, né? E sobre o bem, o que é justo, né? Que a gente abordou muito isso no livro 1. E no livro 2 a gente falou sobre aqueles 3 tipos de bens, né? Um bem que é bom em si mesmo, né? Que é, sei lá, dar risada, é uma coisa boa, né? Por si mesmo, assim. Não vai ter exatamente um outro objetivo, né? Daí bens que são
também que são bons em si, mas também por seus objetivos terceiros, né? Sei lá, poderíamos talvez colocar o estudo, né? A medicina ou qualquer coisa assim, né? Que vai ajudar em si, mas também vai ajudar para um outro objetivo. E bens que são exercidos somente com um terceiro objetivo, sei lá, uma profissão que você tenha muito sofrimento, digamos assim, não sofrimento não, mas que seja uma profissão que não seja agradável, tá? Qualquer que seja a profissão que você tenha e que você exerça ela, não por ela, mas pelo dinheiro que você vai ganhar no fim do mês. Seriam esses três tipos que eu abordei, né, na aula passada. Aqui, o professor Luiz Felipe ele mostra que também poderíamos pensar uma estética, tá, a partir do livro 2 e 3 da República. Esse artigo eu vou publicar depois lá no Classroom, para quem quiser dar uma olhada. Tá? Não vou cobrar resumo disso aqui, mas é um conhecimento a mais para vocês compreenderem, né, como os conceitos eles vêm em grupo, assim, né? Vem nesse grupo aqui, os conteúdos, né? Não vem separadinhos, assim como aqui no CEP a gente propõe, tá? Eles se misturam, né? Então, uma reflexão sobre justiça lá na República, né, ela também traz consigo uma reflexão sobre o bem, né, o que é o bem, então, sobre o que é uma pessoa que pratica o bem, ou seja, esse conteúdo aqui, ó, ética, que está lá no segundo ano para vocês, já está ali também em teoria do conhecimento, né? Uma filosofia política, porque ele discute a questão o que é justo os políticos fazerem com o povo, né? Se você discute justiça, você vai discutir isso também, né? Uma filosofia da ciência, que é como é que você pode, digamos assim, mensurar aquilo o que é mais, digamos assim, o que é democrático, o que não é democrático. Será que é um número que diz, né? Suponha que 70% da população fosse nazista, né? Será que isso seria por um número? Poderíamos dizer, então, agora passaremos a ser nazistas. Seria uma coisa absurda, né? Então, uma filosofia da ciência poderia servir para a gente pensar o que seria cientificamente mais aceitável. E uma estética, por último, também, né? Que é se eu falo do fazer o bem é bonito também, né? Então, eu estou inserindo todos esses conteúdos numa mesma discussão, mas nós vamos tentar fazer uma discussão focada nesse aqui agora, que é o segundo trimestre, né? Ficamos metade do primeiro um pouquinho nisso aqui, em mito, com a atividade sobre a mitologia africana, e agora vamos para isso aqui, que é teoria do conhecimento. E no terceiro trimestre, vamos focar ainda mais nisso aqui, só que teoria do conhecimento moderna. Tá? Isso aqui vamos dizer que é a teoria do conhecimento antiga. Ok, gente? Alguma dúvida sobre esse assunto? Tá? Vamos lá, então. Deixa eu passar aqui. Como é que eu vejo isso aqui? É que ele muda de conta aqui quando eu quero ir para o outro Jamboard que eu tenho aqui para vocês. Tá. Antes, eu vou exibir um pequeno vídeo para vocês aqui hoje, tá? São 4 minutinhos só para recapitular o que nós já trabalhamos. Eu quero mostrar para vocês aqui um pequeno vídeo. Não sei, minha tela não estava aparecendo para vocês, gente? O gráfico não apareceu? Deixa eu ver aqui. Uma guia do Chrome, que é essa aqui. Vamos lá. Só uma recapitulação, tá? É um videozinho de 4 minutos para vocês terem uma recapitulação geral ali sobre o que seria essa alegoria da caverna.
Há 2.400 anos, um dos maiores pensadores da história disse que a vida é como estar preso numa caverna, forçado a ver sombras projetadas em uma parede de pedra. Bem legal, certo? Foi o que Platão sugeriu na sua Alegoria da Caverna. Encontra no livro 7 de A República, no qual o filósofo grego imagina a sociedade ideal, ao examinar conceitos como justiça, verdade e beleza. Na alegoria, um grupo de prisioneiros foi confinado numa caverna desde o nascimento, de costas para a entrada, impossibilitados de virarem suas cabeças, e sem nenhum conhecimento do mundo externo. De vez em quando, pessoas e outras coisas passavam pela abertura da caverna, lançando sombras e ecos na parede diante dos detentos. Os prisioneiros denominavam e classificavam essas ilusões, acreditando estarem vendo entidades reais. De repente, um prisioneiro foi liberto e trazido para fora pela primeira vez. A luz fere seus olhos e ele acha o novo meio perturbador. Quando foi dito a ele que as coisas à sua volta eram reais, enquanto que as sombras eram meros reflexos, ele não acreditou. Sombras pareciam muito claras para ele. Gradualmente, seus olhos se ajustam, a ponto de ele poder olhar os reflexos na água, os objetos diretamente. Só uma observação, aqui, esse vídeo, né, ele está diferente um pouco do nosso trabalho, né? O que acontece no nosso trabalho? Ele tem uma primeira saída da caverna, ele retorna, tá? Eu até quero pegar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui esse outro Jamboard que eu fiz aqui para vocês, né? Aqui uma caverna, né? Então, aqui no exercício 1, né, que eu acabei de mostrar ali, que o vídeo, né, sobre o qual o vídeo fala, praticamente é isso, né? Essa descrição da situação ali, como é que o prisioneiro se encontra, né? Vocês viram que no videozinho passa alguém tocando uma cítara, uma harpa, né? E esse som ecoa no fundo da caverna e o prisioneiro acha que a caverna é música, né? A sombra toca, né? Que a sombra é uma música. Então, a ideia aqui é que eles sejam forçados a pensar que esse mundo é a realidade, tá? Que esse mundo da caverna seria o mundo real. Notem bem essa ideia aqui, tá? No vídeo ali, ele já passa para a hipótese 2. Ele não fala dessa primeira hipótese aqui, ó. Tá? Que eu quero que vocês trabalhem. Vou postar lá sim, querido. Tá? Sempre que eu faço aqui, eu gravo e posto lá para vocês. Inclusive, o link desse videozinho completo eu posto também para vocês lá depois, tá? Mas só continuando aqui, ó, no videozinho que eu passei, ele não fala dessa primeira hipótese aqui. Eu quero que vocês falem dessa primeira hipótese. Porque nessa primeira hipótese, o que acontece? O prisioneiro volta para a caverna. Tá? Ele não quer sair espontaneamente. Então, ele mesmo opta por se aprisionar. Tá bom? Então, ele vai se amarrar de novo, vai voltar. Por que ele faz isso? Tá? Eu gostaria que vocês, no trabalho, tentassem dizer por que ele quer voltar, por que ele escolhe voltar. E se, de alguma maneira, isso fala algo sobre a natureza humana. Né? Eu hoje, nesse frio, fiquei pensando, se nós tivéssemos que ir para a escola, hoje seria um dia difícil, né? E nós, talvez, optássemos por ficar dentro de casa, né? Então, é uma similaridade muito grande, né, com a educação, com a condição de educação, mas não só, né, há vários outros aspectos. Por exemplo, o hábito de procrastinar, né, que o ser humano tem, que eu tenho que entregar uma tarefa dia 31 de agosto.
Tá? Eu poderia estar fazendo essa tarefa agora, mas eu deixo para fazer depois, depois, depois. Isso, de certa forma, faz parte da natureza humana, é uma coisa que você precisa trabalhar, né, para que você não sofra algum prejuízo na tua vida, de um modo geral, né? Isso aqui, na primeira hipótese, pode ser, vocês podem pensar sobre isso, né? Basicamente, você tem um homem, um prisioneiro, que está convencido de que o mundo real é a caverna e que prefere voltar, ok? Em seguida, aqui, ó, eu passo para a segunda hipótese. A segunda hipótese, observem que ela já vem com um processo de adaptação também. Ou seja, ela tá melhor, né? Esse prisioneiro aqui já vai se adaptar, né? Ele não vai ficar, ele não vai querer voltar. Mas por que isso? Aqui, ó, por quê? Aqui é um ponto, ó. Ele é arrancado à força de sua caverna, tá? Ele é obrigado a sair, tá? E eles não largam, né? Até terem arrastado ele até o sol, né? Até a luz do sol. E ele, nesse processo, sofre, né? Ele se queixa, ele reclama, né? Ele vai, talvez, xingar, vamos dizer assim, né? As pessoas que estão tirando ele da caverna, tá? Como, eventualmente, você pode ficar enraivecido contra um professor que te obriga a ler muita coisa, né? Todo mundo já teve essa experiência, né? Às vezes o professor te passa um monte de trabalho e, de certa forma, ele está, então, te tirando de uma caverna, mas você não vê dessa maneira, né? Você vê como uma coisa que está te incomodando, tá? Né? E o Glauco diz aqui, ó, de início, ele não enxergará nada, ele não vai enxergar as coisas, tá? Mas ele vai gradativamente se habituar, ok? Ele vai se habituar. E aqui é onde o videozinho que eu estava passando para vocês, né, que eu interrompi, aqui é onde ele começa essa adaptação, né? Ele começa a ver, né? Começa a poder ver as sombras, ó. Percebem aqui? Vocês estão vendo? Estão vendo, né, o videozinho, né, gente? E aqui, olha só, uma parte do texto que eu não passei para vocês, mas que acho que talvez eu devesse ter passado, não sei se está na folha 3. Tá na folha 3. Aliás, eu passei, na verdade, né? Ele já mostra esse prisioneiro, né? Depois que ele se adaptou, tá? Ó, ele consegue ver, com muito esforço, ele se adapta, né? Vê aqui, ó, a sombra, ele entende que a sombra, ó, ele volta para avisar os seus antigos companheiros, tá? Ele volta para avisá-los, né? Ele quer tirá-los de lá também, ele quer dizer que, ó, há um mundo lá fora, né? E que esse mundo é mais real do que o mundo de sombras a que eles estão acostumados, tá? Ele percebe aqui, né? Ó, o sol é que torna tudo visível, né? E ele é a causa, inclusive, das sombras que seus companheiros viam na caverna, né? O Glauco segue basicamente concordando, né? O Glauco não faz nenhuma objeção, né? A não ser aquela primeira, lá no começo do exercício 1, quando ele fala que esse quadro parece ser muito esquisito, muito estranho, tá? Mas aí o Sócrates prossegue dizendo que esse prisioneiro que alcançou a liberdade, ele tem, de certa forma, uma pena, uma solidariedade, de certa forma, com seus antigos companheiros, né? Mas ele não quer mais, agora ele não quer voltar, tá? Ele não quer. O Glauco diz assim, ó, ele preferiria sofrer de tudo do que voltar para a caverna. Então, quando ele conseguiu essa liberdade, ele não quer mais ele não quer mais a caverna, ele não quer mais a prisão. Tá? Até aqui, eu gostaria de mencionar para vocês um filme que eu gosto muito, que se chama
Um Sonho de Liberdade. Eu vou até pesquisar para vocês aqui, quero mostrar para vocês esse filme. É um filme que eu gosto muito, é um filme de 1994, se não me engano, tá? Com o Morgan Freeman e o Tim Robbins, né? São esses atores aqui, tá? É um filme que fala, que tem uma história bacana, assim, que é interessante para pensar a alegoria da caverna, porque nele alguns prisioneiros estão em prisão perpétua, né? Ou estão presos há muitas décadas, né? E eu não vou dar spoiler, mas tem um prisioneiro que ele está preso há 50 anos. E um dia a justiça concede a ele a liberdade, tá? Mas ele não quer sair da prisão. Ele não quer. Ele tenta matar. Olha só, é claro que o filme é uma ficção, mas eu não acho que isso seja completamente impossível de acontecer. Ele tenta matar um colega dele lá da prisão para que ele cometa um novo crime e continue preso. Tá? É uma visão bastante esquisita, né? Porque normalmente quem está preso quer a liberdade, né? Mas ele já se acostumou com a prisão. Tá? Eu acho que nessas imagens aqui que eu encontrei, esse personagem não aparece. Mas o filme é muito legal. Eu gosto muito desse filme e recomendo que vocês assistam, tá? A capa, eu acho que é essa aqui, tá? Um Sonho de Liberdade. Recomendo que vocês assistam. Não acho que seja difícil de encontrar na internet e para baixar, né? Deve ter na Netflix também, tá? Bom, isso é para ilustrar essa ideia aqui, né? Que alguns prisioneiros não querem voltar porque eles já estão muito acostumados com aquela caverna. Esse prisioneiro que conseguiu se adaptar, esse não quer mais voltar a ser preso, tá? Eu não sei direito como eu poderia explicar isso melhor para vocês, mas vocês podem pensar, talvez, assim, num passarinho que foi criado em cativeiro, né? Às vezes, se ele foge da gaiola, ele morre. Não consegue sobreviver, né? Mas um passarinho que cresceu livre, ele não gosta de ser preso, né? Então tem isso, né? Tem essa maneira como você é, de certa forma, educado, né? Para a vida. Bom, essa outra parte aqui diz respeito a uma possível volta, que é essa partezinha do vídeo, tá? É quando o prisioneiro aqui, ele volta, né? Depois que ele está adaptado, ele quer voltar lá. Ó, vejam, ele está gesticulando, né? E tentando dizer aos outros prisioneiros que o mundo fora da caverna é muito mais real, né? E ele tenta libertar, mas os seus antigos companheiros não aceitam, tá? Assim, essa parte aqui diz respeito ao seguinte: no texto original da República, o Sócrates afirma que esse prisioneiro que voltou para libertar os seus companheiros, ele quer o bem dos seus companheiros. Só que esse bem, ele não vem de graça, ele exige que seus companheiros enfrentem aquilo que ele enfrentou, né? No texto no texto da República original, o Platão chega a dizer, o Sócrates chega a dizer que esses prisioneiros chegariam talvez a matar o seu antigo companheiro, achando que ele queria levá-los para a cegueira. Tá? Porque quando ele retorna, ele agora não está, agora ele perdeu a visão
das trevas, a visão das sombras. Ele perdeu, o olho dele agora está acostumado com a luz. Isso aqui é bem fácil de qualquer um entender, porque basta você estar num quarto escuro, com os olhos fechados, e vem alguém e acende uma luz na tua cara, isso vai te incomodar, né? Eu estou falando de, talvez, horas que a pessoa permaneça dormindo no escuro, né? Então, ninguém gosta de ser acordado, né, com uma luz na cara, assim, né? Você vai acordando gradativamente. Bom, de uma pessoa dormindo 8 horas. Se eu considerar que essas pessoas na caverna passaram décadas, né, anos e décadas ali naquela escuridão, a luz para eles é muito pior, né? Quando esse prisioneiro consegue, depois de muita luta, esforço, quando ele consegue se adaptar à luz fora da caverna, ao retornar, ele perdeu a habilidade que aqueles prisioneiros ainda têm. Beleza até aqui, gente? Então, essas partes, elas têm alguma complexidade, mas elas não são a parte mais complexa. A parte mais complexa é a que eu vou falar agora, tá? Essa parte aqui, ó, que tá nesse último parágrafo aqui. Essa parte aqui, né? Essa é a conclusão, né, que está mencionada no exercício aqui, né, a conclusão filosófica. Então, a conclusão ela pode ser dividida em duas partes. A conclusão da história em si, né, que é o prisioneiro, ele aprendeu uma coisa e seus companheiros, ele não consegue ajudá-los, né? Isso aqui acontece às vezes quando você... Eu já tive casos assim na minha vida em que você conhece, por exemplo, um professor que tem muito conhecimento, mas ele não consegue te transmitir esse conhecimento, tá? E aí as pessoas acabam por criticar o professor, não porque ele esteja errado, né? Mas às vezes é até porque a pessoa não consegue acompanhar aquele raciocínio, né? E não consegue compreender. Assim como aqueles prisioneiros na caverna não conseguiam aceitar aquilo que esse ex-companheiro deles, que se libertou, defendia, né? Mostrando que o mundo fora da caverna é mais real, tá? Isso é comum. Isso está acontecendo agora aqui. Eu tenho um entendimento da lei da caverna e estou aqui me enrolando para explicar para vocês, né? Vamos dizer que eu estou desse ponto de vista, não que eu queira me arrogar, não é isso, mas só para fazer essa analogia, né? Eu já estudei isso, já escrevi, sofri, né, escrevendo sobre isso, vi a dificuldade na época em que eu estava escrevendo, achei difícil, e agora eu tenho que passar para vocês essa dificuldade e dizer a vocês que vocês, superando essa dificuldade, terão uma compreensão do texto, tá? Mas como eu, ao dizer isso, posso parecer meio atrapalhado, meio estabanado, eu me assemelho talvez àquele prisioneiro, né? E aqueles prisioneiros que não querem sair porque ele chega ali, ele fica cego naquele mundo que ele já não está mais adaptado, tá, gente? Bom, é uma tentativa de eu explicar isso, que seria essa primeira parte da conclusão. A segunda parte, aqui é que o bicho pega, tá? Porque o Sócrates diz aqui que é preciso comparar o mundo que nos cerca com a caverna, tá? Então, o mundo que nós temos é uma caverna na filosofia do Platão. Tá? E aí, como sair da caverna? O que significa sair da caverna? Esse é o ponto, né? Sair do mundo, né? Sair da caverna é a subida da alma para o mundo inteligível. Ok? A alma, o pensamento, o intelecto, tá? Não vamos lidar aqui com a parte religiosa, não é nossa matéria, né? Alma aqui no Platão
ela significa pensamento. A alma, se a alma não pensa, ela é morta. Isso é uma coisa curiosa que está na religiosidade grega, mas ao mesmo tempo também faz sentido filosoficamente, né? Porque seria uma alma sem consciências, tem que ter alguma consciência, né? Então, sair da caverna significa sair do mundo, o mundo físico. Posso colocar isso aqui se eu conseguir escrever, que é ruim de escrever com o mouse, tá? Bom, vocês sabem que a palavra aqui significa físico, tá? Mundo material. Sair do mundo físico para um mundo inteligível. O que é o mundo inteligível? É o mundo da inteligência. Inteligível, aquilo que pode ser lido pela inteligência. É o mundo das ideias. Tá? Então, aqui a potencial desse texto, que, claro, toda aquela parte importantíssima para se pensar educação, né, como um processo difícil e que só funciona se você for até o final, ou seja, se você sair da caverna, né, ou seja, se você completar a tua tarefa, né, a tua missão de estudo, né, senão fica pela metade, digamos assim, né, e você pode voltar a ser um prisioneiro. Mas aqui ele está dizendo que o mundo é uma caverna, tá? E que sair do mundo significa rumar para esse, né, levar a alma, a visão da alma, quer dizer, não a visão física, o olho físico, mas o pensamento como uma visão, tá? Ele fala isso, né? A minha opinião é esta: no mundo inteligível, a ideia do bem é o sol. Isso aqui é muito importante. A ideia do bem é o sol. A última a ser apreendida e com muita dificuldade. Mas não se pode aprendê-la sem concluir que ela é a causa de tudo o que de bom e belo existe em todas as coisas. E é preciso vê-la para se comportar com sabedoria na vida particular e na vida pública. Isso aqui é um grande pepino, tá? Por quê? Assim, ó, quando você pensa na alegoria da caverna apenas na parte alegórica dela, que é a história, né, que é um homem dentro de uma caverna, e ele sai da caverna e tal, você compreende que ele estava em um mundo monocromático, tá, com elementos simples, e ele sai para um mundo super colorido e com vários elementos. Mas nesse mundo super colorido e com vários elementos, ele vê uma hierarquia. Existe uma hierarquia, né? Ele só consegue ver os objetos quando ele tem tolerância à luz. Tá? Tolerância à luz. Ou seja, quando ele vai tolerando a luz do sol. Se ele tem intolerância, ou seja, se a luz do sol fere o olho, ele não vai conseguir ver nada. Tá? No mundo das ideias, é a mesma coisa. Então percebam que tem uma teoria do conhecimento embutida numa ética. Porque se você não consegue pensar no bem, você não compreende as demais ideias. Né? Como é que eu posso explicar isso para vocês? É mais ou menos como se o bem, né, fosse aqui um sol, tá? Né, um sol iluminando as coisas, e eu tenho aqui várias coisas, né? Pessoas, sei lá, pedras, né? Casas, eu tenho, né, florestas, eu tenho tudo que o sol ilumina aqui. Né? Se eu não consigo ter tolerância à luz do sol, automaticamente as demais coisas também
são invisíveis para mim. Transfira isso para as ideias, o mundo das ideias. Tá? Então, o sol é o bem. Ah, que difícil de escrever, gente, eu não consigo. Mas dá para entender, né? O sol das ideias é a ideia de bem. Ele é uma ideia. Tá? A ideia de bem possibilita que você entenda todas as ideias. Se você não pensa, ou se você não tolera, ou se de alguma maneira você não dedica ao bem, tá, como uma ideia suprema, para o Platão, você não conseguirá entender nenhuma das outras ideias. Qualquer uma. A ideia do que é o belo, a ideia do que é o justo, a ideia do que é adequado, tá? Todas as demais coisas que estão aqui, né, similares às coisas materiais que o Sol ilumina. Tá bom, gente? Eu já extrapolei em 10 minutos o meu teto. Eu não estou nada satisfeito com essa explicação, mas eu acho que pelo menos eu consegui expor um pouquinho o problema, né? Eu me lembro que nas nossas aulas presenciais, né, hashtag saudades da escola, né? Eu falei sobre o igual. Lembram? E nós tivemos uma imensa dificuldade de pensar o igual em si mesmo, como uma ideia. Tá? Uma ideia abstrata. Né? A filosofia platônica, socrática, platônica, são sinônimos. Tá? Ela sempre pensa as ideias como coisas abstratas, né, genéricas e perfeitas. Então, a ideia de igual não é se eu tiver, sei lá, 2 celulares iguais, são 2 objetos materiais iguais. Aquilo não é o igual. Né? Se eu falar sobre o belo, a ideia da beleza, eu apontar 2 pessoas belas, também aquilo não é o belo, porque são 2 objetos, né, ou pessoas que são exemplos de belo. Né? Então, a ideia de belo, ou a ideia de igual, ou a ideia de justo, ou a ideia de conhecimento, ou a ideia de bondade, de qualquer coisa, todas essas ideias, elas compõem uma espécie de floresta, um ecossistema iluminado pela ideia do bem, que é como se fosse o sol nessa floresta de ideias, tá? Fora da caverna. Eu falo e nunca estou satisfeito, então eu vou encerrar, porque senão não paro nunca de falar, né, turma? Vocês têm alguma pergunta? Próxima semana já é o final, deixa eu ver aqui. Essa tarefa está marcada para vocês entregarem, deixa eu ver, o dia 31 de agosto, né? Então, seria na segunda-feira. Ainda vou dar mais uma aula, então, sexta que vem, para quem quiser ter um aperfeiçoamento melhor dessa parte aqui. Pode parecer uma coisa assim, talvez, para quem captou, ótimo, né? Para quem já conseguiu entender. Mas, para quem está se esforçando, eu digo que isso aqui é um ponto essencial e gigantesco na teoria do conhecimento ocidental. Então, quando você compreender bem isso aqui, você vai perceber a caverna que você deixou para trás, no sentido da compreensão da filosofia como matéria, tá? Gente, todo mundo em silêncio. Eu gostaria de saber se tem alguma dúvida. Vocês podem escrever ali no chatzinho, ou podem abrir e falar, tá?
Eu tinha o teto de 30 minutos, eu já percebi que em 30 minutos eu não consigo explicar tudo, já estou passando 15 minutos, né? Mas durante a semana, às tardes, terça e... opa, que legal, Maria Eduarda. Então, tá tudo indo bem, né? Ó, terça e sexta eu dedico aos primeiros anos. Só na quarta e na quinta que eu dedico aos terceiros anos. Então, se vocês quiserem precisar de alguma ajuda, eu tô terça e sexta à disposição. Nessa terça eu não estava porque eu tinha que ver o jogo do PSG, né? E quarta foi aquilo que a gente viu, né? Aquela loucura, né? Mas não vamos falar de futebol. Turma, muito obrigado por terem vindo. Eu vou encerrar, já passou mais de 15 minutos do prazo. Sexta que vem eu volto para explicar mais essa matéria. Tá bom, gente? Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau, turma.